Nos vídeos anteriores, falamos bastante sobre a influência moral dos médiuns e para completar os estudos de hoje, precisamos entender ainda sobre duas questões: afinidade fluídica e sintonia vibratória, que são duas condições para que os espíritos consigam se comunicar. Segundo Allan Kardec, ele orienta que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Essa identificação não se pode verificar se não houver entre um e outro simpatia, e assim é lícito dizer-se afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau de semelhança existente entre eles. Essa identificação apresenta duas condições distintas, que é a afinidade fluídica e sintonia vibratória, também dita como a afinidade moral. Mas afinal, o que é afinidade fluídica? A afinidade fluídica é de natureza estrutural, uma disposição inata do organismo, não dependendo dos valores morais, gostos, tendências do espírito e médium. Essa identificação tem a ver exclusivamente com os fluidos do médium e do espírito. Então, para deixar tudo bem explicado, a afinidade fluídica é essencialmente da natureza fluídica, da constituição perispirítica do médium. E a sintonia vibratória? A sintonia vibratória, ou afinidade moral, significa que pessoas de moral idêntica se atraem e de moral contrária se repelem. Há diferença entre a afinidade fluídica e a afinidade moral? E a nossa resposta é sim. Entre determinado espírito e um médium, pode haver afinidade fluídica e não existir afinidade moral, tanto quanto pode existir afinidade moral e não haver afinidade fluídica. A afinidade fluídica depende da constituição do organismo espiritual do médium e do espírito. A afinidade moral é a consequência do adiantamento espiritual alcançado por um e por outro. Compreendendo isso, vamos às últimas perguntas do vídeo 1. O que significa a influência do meio nas comunicações mediúnicas? A influência do meio está relacionada à moralidade das pessoas que se juntam numa determinada reunião mediúnica. Assim, há o fator coletivo que também exerce uma influência importante na determinação da qualidade moral das manifestações dos espíritos. O fato é coletivo porque diz respeito à soma das intenções, sentimentos e pensamentos dos que se reúnem, segundo um determinado fim. E a nossa próxima pergunta é: existe alguma condição para que os espíritos de ordem elevada se desloquem e se comuniquem com uma comunidade? No livro dos médiuns encontramos essa resposta. Os espíritos superiores não vão às reuniões em que sabem que sua presença é inútil. Vemos então que a condição para que os espíritos de ordem mais elevada venham nos assistir e nos trazer esclarecimentos é a de mantermos um padrão vibratório elevado nas reuniões espíritas. Portanto, aqueles que realmente desejam instruir-se precisam colocar-se em condições de atrair a presença e um amparo de espíritos superiores, demonstrando sinceridade de propósito, desejo de estudar os fenômenos e vontade de compreender
as consequências morais do intercâmbio mediúnico. Concluindo, vimos na aula de hoje que a mediunidade não é concedida ao indivíduo por seu avanço moral. Até mesmo o espírito encarnado imperfeito pode tê-la aflorada. No entanto, a natureza das comunicações recebidas se distingue pela moralização. Aqueles que são mais dignos aproximam espíritos bons, enquanto aqueles que possuem mazelas morais atraem espíritos inferiores. Cabe aos médiuns saber aproveitar a mediunidade, utilizando-se dela para seu aperfeiçoamento e sempre para o bem da humanidade. Finalizando, espero que todos tenham compreendido o assunto tratado e, caso ainda tenha alguma dúvida, esse é o momento para tirarem suas dúvidas com quem está ministrando a aula de hoje. E antes de realmente concluirmos, você que tem redes sociais, Instagram e o YouTube, siga nossa página, assista nossas aulas, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com nossos colegas que precisam. E agora sim, o nosso até breve.